Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um review aqui pra vocês. Na verdade não é bem um review, na verdade é uma coisa que eu fiquei devendo lá atrás quando eu trouxe o review da Artsu aqui no canal. Muita gente perguntou nos comentários daquele vídeo se a Artsu funcionava em todo e qualquer software. E hoje, após tanto tempo, eu vim responder essa pergunta. Então eu elenquei aqui 9 softwares ou programas de computador do Windows para testar justamente isso. Na verdade, nesse vídeo aqui a gente vai testar basicamente duas coisas. A primeira é se a pressão da caneta funciona naquele software, e a segunda coisa vai ser a questão do delay. E sempre que eu for falar do delay vai aparecer essa barrinha aí na tela e ela vai encher até determinado ponto. Sendo que quanto mais cheia essa barrinha tiver, pior é, porque aí o delay vai ser maior. E quando você está trabalhando com um delay muito grande, fica praticamente impossível você fazer um desenho naquele software, ok? Então, quanto menos cheia tiver essa barrinha, melhor é aquele software, ok? Então bora lá, vamos começar os testes. O primeiro programa aqui então é o Adobe Photoshop CC 2019, que é o programa que eu acredito que a maioria dos desenhistas usam. Bom, aqui, como podemos ver nesses rabiscos que eu estou fazendo aí na tela, a pressão funciona perfeitamente. Quanto à questão de delay, eu coloquei a barrinha aí um pouco cheia, porque tem um pouquinho de delay sim. E essa barrinha de delay aí eu enchi comparado com os outros programas, tá? Então no Photoshop dá para você trabalhar perfeitamente. Próximo programa. O segundo programa que eu testei aqui foi o Autodesk Sketchbook, e nesse programa foi onde eu consegui o melhor desempenho. Isso porque a pressão funciona perfeitamente, tá? E a questão de delay é praticamente zero. Então, de todos os programas que eu testei aqui, o que apresentou o menor delay no traço foi justamente o Autodesk Sketchbook, tá? Eu acredito que seja porque o programa é bem mais leve, tá? Eu achei tudo bem mais simples nele. Então, de todos os programas que eu testei, o Autodesk Sketchbook foi o que teve o menor delay no traço. Então, se você tem um computador mais antiguinho aí, talvez o Sketchbook seja o programa ideal para você trabalhar com a sua Artsu. O terceiro programa que eu testei aqui foi o Clip Studio Paint. Nele, como podemos ver aí na tela, a pressão também funcionou e teve sim um pouquinho de delay. Eu acredito que ele se compara aí ao Photoshop na questão de delay, tá? Tem um pouquinho de delay, embora trabalhando ali com a caneta deu para perceber que o traço é um pouco mais fluido que no Photoshop. No Photoshop é mais durão o traço. Aqui no Clip Studio o traço sai um pouco melhor, mais bem definido que no Photoshop. Então o Clip Studio tem aí essa vantagem sobre o Photoshop. Ok? Quarto programa que eu testei aqui foi o Fire Alpaca, que eu nunca tinha ouvido falar, diga-se de passagem, mas me falaram na live que existia esse programa, então eu baixei ele aqui para testar. Seguinte, a questão de pressão funcionou perfeitamente. Agora, com relação ao delay, eu também vou colocar ele ali perto do Photoshop, tá? Só que aqui temos um problema. Eu não sei o que acontece, mas o traço sai extremamente ruim nesse programa. Extremamente tremido. Eu não sei o que acontece. Sinceramente não sei. Eu fechei o programa, voltei a abrir o programa, não sei o que acontece, mas o traço sai torto. O mesmo traço, a mesma caneta, a mesma configuração, tudo que eu utilizei nos outros programas. Aqui, quando eu fui fazer, por algum motivo, o traço sai torto demais. Demais. Não consegui entender o que pode ser isso, tá? Mas o fato é que o traço sai extremamente torto, sem definição. Então eu não vou recomendar esse programa, tá? Bora pro próximo. Aqui no Paint Toolside 2.0 cabe uma observação. Eu tentei utilizar esse programa em uma live. Tinha algumas pessoas ali no chat, a gente tentou de toda forma e não funcionou. Depois que eu reiniciei o meu computador, eu voltei a abrir o programa para testar e sim, funcionou a pressão. Então a pressão funciona nesse programa. Com relação ao delay, eu percebi aqui que ele tem menos delay que o Photoshop. É um pouco acima do Sketchbook, mas um pouco abaixo do Photoshop. Tá ali no meio entre esses dois. Então no Paint Toolside 2.0 funciona perfeitamente. No Krita. Esse daqui foi um dos que deu mais problema, tá? Primeiro, não tem pressão, tá? Então você pode ver aí na tela que o traço não varia de espessura, o que já é muito ruim para desenhar. E com relação ao delay, tem mais que o Photoshop ainda, parece que o programa é mais pesado que o Photoshop. Então acredito que por esse motivo o delay seja maior. Então, enfim, se você estiver pensando em comprar uma Artsu para trabalhar no Krita, saiba que você não terá uma boa experiência com a Artsu nesse programa, ok?
não recomendo. Próximo programa, Corel Photo Paint 2019. Seguinte, aqui a gente tem uma situação igualmente ruim comparado ao Krita. Primeiramente, Renan, funciona a pressão? Sim, porém, pessimamente. A pressão aqui no Photopaint é horrorosa. É tão ruim que não dá para você concentrar no desenho que você está fazendo. E o pior de tudo, o traço fica extremamente ruim. O traço fica extremamente tremido. Se você pega um pincel mais duro, por exemplo, aí que você percebe que o traço fica horroroso. Eu acredito que o Photopaint não seja bem um substituto do Photoshop ou programas semelhantes, tá? Mas a Corel apresenta o Photopaint como um substituto, assim, digamos, do Photoshop ali na sua suíte de programas, né? E é por esse motivo que eu testei o Photopaint aqui, tá? Então, repito, no Photopaint tem pressão, porém não dá para você controlar ela direito, pelo menos eu não consegui, e a questão do delay é muito grande. E o que é estranho, eu percebi o delay quando eu fiz traços mais curtos. Quando eu faço traços mais longos, o programa corrige, né? Começa o traço com muito delay e quando você já está terminando esse traço longo, o delay já é quase zero. Então, quando você vai fazer desenhos curtos, com traços curtos, o delay é gigantesco. Então, não recomendo também o Corel Photopaint, ok? Penúltimo software que eu testei aqui foi o GIMP, que muita gente vende como a versão gratuita do Photoshop e tal. Então, no GIMP, a pressão da caneta não funciona. Tentei mexer aí em várias opções do programa, não consegui ativar a pressão da caneta. Então, não tem pressão. Questão de delay, tem um delay gigantesco. Gigantesco, mas gigantesco mesmo. Então, de todos aí que eu testei, o GIMP vai ser o pior, né? Porque não tem pressão e o delay é gigantesco. Então, a escala de delay que eu fiz em todos os programas passados tiveram como referência o delay do GIMP, tá? Então é disparado o programa que tem mais delay e não tem pressão. De todos, o pior programa que eu testei, ok? E para fechar aí, também fiz um teste em um programa de vetor. Eu fiz um teste aí então no Adobe Illustrator. Ah, Renan, mas Adobe Illustrator não é desenho livre. Eu sei, foi o que eu disse, é um programa de vetor. Mas o Adobe Illustrator é o software que eu utilizo para fazer o contorno dos meus desenhos. Inclusive, no meu curso de pintura digital, eu ensino a fazer o contorno nesse programa, tá? Então, por esse motivo, eu testei aqui. A questão de pressão funciona perfeitamente, já a questão de delay eu vou colocar aí igual ou muito semelhante ao do Adobe Photoshop, tá? Porque sim, é um programa um pouco mais pesado, assim como o Photoshop, mas é meio estranho, né? Tinha que ter menos delay, já que é um programa que trabalha com vetor, com cálculo, né? Mas infelizmente não é o que acontece, tem um pouquinho de delay, o delay é bem semelhante ao do Photoshop, ok? Bom, então é isso, nesse vídeo aqui eu testei a Artsue em 9 programas, avaliando aí a questão de pressão e delay. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E claro, não se esqueça de assistir o unboxing e review que eu fiz da Artsue, que é esse que está aparecendo aí na tela, ok? Até o próximo review, um forte abraço e falou!